TikTok, rede social, com mais uma live, uma transmissão ao vivo, né? Eu tenho aqui na Bíblia de Jerusalém o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 16, onde está escrito: a lei e os profetas até Jeruanã. Daí em diante é anunciada a boa nova do reino de Deus, e todos se esforçam para entrar nele com violência. Lucas capítulo 16, versículo 16, é o que foi lido nesta hora, né? Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, vemos ali que 5 dons é dado aos homens, né? É diferente dos 9 dons espirituais de Coríntios 12, 13. Esses dons aí são os dons de ministérios, né? Primeiro apóstolos, depois profetas, em segundo lugar, e quinto e último, doutores, né? Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? É importante notar, ver que a mulher é incluída em Efésios 4:11. Esses dons é dado aos homens apóstolos, homens profetas, homens evangelistas, homens doutores, depois dos evangelistas, homens pastores e homens doutores, né? Mas hoje é tanta mulher nas redes sociais dizendo que tem ministério. Algumas mulheres chegam a dizer que elas são profetas. Pastora Regiane, Daiane, dizem que tem, elas dizem que tem ministério, e tem sonhos, e tem visões, e vê catástrofes, e vê fome, e vê morte de autoridades, né, do mundo político, e vê fenômenos, e essas coisas não nem acontece, não estão profetizando à torta e à direita, mas de uma coisa é certa: elas querem contribuição financeira, dízimos, pix, né, ofertas. É a luta pelo dinheiro, né? Nas escrituras, a mulher não pode pregar. Olha, nem os anjos, arcanjo, serafim, querubim, anjos, nem os anjos podem pregar. Eles desejaram pregar, está na carta de Quefas, mas não foi autorizado eles serem pregadores. Na verdade, ângelos é grego, né? Os malá, no hebraico, né? Malá, né? Eles podem vir fazer uma visitação,
algum homem, alguma mulher, mas explicar a palavra, explicar as escrituras não é trabalho dos anjos. Né? Esse perfil, esse trabalho de pregar é dado a homens. Né? E esses homens, de acordo com Romanos 11, 29, já nascem com essas vocações, essas chamadas, porque as vocações e as chamadas de Deus aos homens, não às mulheres, são sem arrependimento. Né? Irmial, né? 1:5, Gálatas 1:11, né? Shaul diz: aprove Deus que me escolheu para apóstolo desde da madre, do útero da minha mãe. Irmial, você fala Jeremias, mas é Irmial, quando você estava sendo formado na madre, no útero, na barriga da sua mãe, eu já tinha constituído você como profeta para todas as nações. Né? Veja, o erro é tão grotesco das mulheres que elas se dizem: eu estou falando como profeta, eu sou profeta. Isso é masculino. Elas nem dizem, ou nem querem dizer, eu sou uma profetisa, né? Ou eu estou falando como profetisa. Querem ocupar um lugar que não é delas. Né? 1 Kéfa 3:1 diz que a mulher não pode pregar nem para o marido, se ele for incrédulo. Ela deve ganhar o marido sem pregação alguma. Só com testemunho, com exemplo, né? Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Isso aí as mulheres não querem fazer. Mas querer ser madame profeta, madame pregadora, elas querem. Porque isso dá dinheiro, né? Os frutos é o dinheiro. É o dízimo, é pix, é contribuição financeira. E não tem salvação, hein? Não há salvação em mulheres que se dizem profetas, pregadoras, pastoras, bispas, missionárias. Isso aí não é o lugar da mulher. Elas devem ler 1 Timóteo 2, do 11 ao 15, 1 Coríntios 14, do 34 ao 38. Diz que não se deve dar a palavra na congregação para uma mulher, ela deve aprender em casa com seu marido. Né? Ela pergunta em casa seu marido. Então a mulher tem os dias críticos, a menstruação. Isso aí impede a mulher de... Já é um impedimento da mulher de fazer oratória, pregar. E em 1 Timóteo 2, versículo 9 ao 15, diz que Shaul diz: eu não permito que a mulher ensine. Eu sei, as mulheres vão dizer que Shaul era machista. É o livre-arbítrio. Se você diz isso, mulher, um dia você irá responder por isso. Agora, a lei e os profetas até Jeoanã, porque ele nunca foi chamado de João. A letra J não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. E 1 Coríntios capítulo 12, Shaul disse que na congregação ele colocou primeiro os apóstolos, segundo profetas, terceiro doutores, e aí vai línguas, interpretação de língua, curas, milagres. Os navim, no Antigo Testamento havia o rei, o sacerdote e os navim, que eram os profetas. Porém agora, na Nova Aliança, na Brit Hadashah, são os apóstolos que estão em primeiro lugar. São eles que estão em primeiro lugar. Só um minutinho. Deixa eu colocar essa aqui.
Então, na nova aliança são os apóstolos. E aí vemos que para Israel há 12 apóstolos, né? Matitial 19, 28 diz que eles vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel, né? E isso envolve o espírito de Elial, de Elias, né? Porque Jehoanã, que batizava no Rio Jordão, fazia imersões, seu pai Zacarias ouviu o mensageiro Gabriel dizer que o espírito de Elial iria diante de Jehoanã. E ele converteria os corações dos pais, os apóstolos, aos filhos. Isso está em Lucas 1,17. Isso é a parte A de Malahim, porque na minha Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, o capítulo 4 não existe. Está dentro do capítulo 3. Eis que eu vos enviarei Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, dia de Adonai. Aqui está em Malahim, Malaquias 3, 23, 24. Aí essa parte A que diz, converterá o coração dos filhos. Aliás, essa é a parte B, dos filhos aos pais, é o que está faltando. Isso aí envolve os 144 mil. Então, o ministério de Elias é estreitamente para Israel, né? Vemos Jehoanã, filho de Isabel, e Zacarias, Zacarias era sacerdote, e Jehoanã foi viver no deserto, pregou a imersão, o batismo para o arrependimento, e ele tinha o espírito de Elial para converter o coração dos pais. André, que era Achali, apóstolo do Mashiach, Yoshua, era discípulo de Jehoanã, no Rio Jordão, que depois chama seu irmão Shimon, que vai virar o Kefa, né? Você chama de Pedro, mas é Kefa. Então ali eram os pais. Entenda, Mashiach disse, vocês 12, e veja que Judá Iscariote vendeu, traiu o Mashiach por 30 moedas de prata. A Bíblia diz em Atos, capítulo 1, que foi lançado sorte. E Matias ocupou essa posição, né? O nome de Judá, Judas Iscariote, foi apagado do livro da vida. Ele perdeu essa posição de Achalia, de apóstolo, e Matias ocupou esse lugar. Porque tem que ser 12 apóstolos. A Bíblia diz que, as Escrituras dizem no livro de Atos que Matias foi reconhecido, Achalia, apóstolo. Isso aí, o irmão William Branham diz que não, que Matias nunca fez nada. Mas eu discordo de William Branham, eu vou pela Bíblia. Pelo livro de Atos, é mencionado lá o apóstolo Achalia Matias, né? Agora entende, esses pais, os apóstolos, os 12 apóstolos, o fundamento da primeira Querrilá, ela estava edificada no fundamento desses 12 apóstolos. Pelo menos a primeira Querrilá Ihudim, judaica, hebreia, né? Israelense, Israel, porque a Querrilá nasceu ali no dia ela foi edificada em Matitial 16, sobre esta revelação, esta pedra, edificarei minha Querrilá, e ela foi batizada com o Ruach HaKodesh no dia de Pentecostes, né? Atos 2. E ela era completamente hebreia, né? Israelense, com 12 apóstolos. Mais tarde, o Criador, Jeová, vai tratar com os gentios, e aí
judeu, um Yehudim, da tribo de Benjamim, é escolhido para ser apóstolo para as nações, os gentios, que é Shaul. Shaul não é o 12º apóstolo, como diz William Branham, é Matias, né? Até porque Shaul disse que Kefa pregava para os hebreus israelenses, os judeus e judinhos da circuncisão, e o evangelho da incircuncisão, que não é obrigatório fazer circuncisão, ficou sob sua responsabilidade, né? Entende? Porém, os ramos da oliveira verdadeira foi cortado, porque essa Querrilá, congregação, comunidade, de Atos 2 aí, ela vai sumir. Ela vai desaparecer, embora as escrituras dizem que os Yehudim, os judeus, chegaram a Roma. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2, o imperador romano Cláudio expulsou os Yehudim, os judeus de Roma, né? Isso no ano 41. Isso no ano 41. No ano 67, muito provável que Shaul, o apóstolo, morreu. No ano 68, Nero morre, né? Ele que ordenou a morte de Shaul. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída. A cidade, o Beit HaMikdash, o templo, pelo general romano Tito. E no ano 116, Adriano, o imperador romano, mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina. Mandou construir o templo a Júpiter, o maior deus de Roma, Júpiter Capitoliano, em cima das ruínas do segundo templo, e expulsou os Yehudim, os judeus de Jerusalém. E aí Roma tomou a primazia, né? A religião romana, o cristianismo. E lá no ano 325, casa com o Estado, com o imperador Constantino. E veja que Constantino teve um sonho com a cruz, né? Pintou a cruz nos escudos dos soldados romanos, mas era um pagão, nunca se converteu, né? Você vê, se uma mensagem é enviada pelo Criador, se o mensageiro morre, porque já em vida, o mensageiro, com uma mensagem de Deus, já enfrenta problemas, dificuldades, lutas, tanto para pregar como para expandir a mensagem. E com a graça de Deus, sempre o mensageiro coloca as coisas em ordem. Mas na ausência de um mensageiro, na morte de um mensageiro, quando se encerra, acaba tudo, o que ocorre com a sua mensagem? Vira denominação, organização, sistema religioso. Aquilo que era bom vai virar uma escravidão. Mesmo a Shalia, o apóstolo Shaul disse: depois da minha partida, os lobos vorazes não vão poupar o rebanho, né? Aí é quando a Bíblia fala que o nicolaísmo, lá no Apocalipse, viria esses 3 espíritos satânicos: nicolaísmo, balanaísmo e jezabelismo. Nico, conquistador dos laicos, né? Nicolaísmo, laico, a membresia. Depois viria o balanaísmo, ou seja, os bispos, os líderes iriam pregar por dinheiro, né? Fazer do povo negócio. E por último, a organização, eles vão dizer que virou a boca de Deus, como hoje a Igreja Católica Romana, que não passa de uma Jezabel, diz que é a boca de Deus. Como hoje as filhas da Igreja Católica Romana, protestantes, pentecostais,
deuteropentecostais, neopentecostais, diz ser a boca de Deus. Diz, a salvação está na Batista, da mesma maneira que a Igreja Católica Romana age. A salvação está na Metodista, a salvação está na Presbiteriana, a salvação está na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é um avião que vai para o céu. Se você estiver dentro da igreja, você vai ser salvo. Se você sair, seu nome é excluído do hall de membro e você se perde. A salvação está na Santa Igreja, Deus e Amor, a IPDA, ou na CCB, Igreja do Véu. É o mesmo espírito da mãe Jezabel, a Igreja Católica Romana, porque Jezabel tinha uma filha, né? Atália, pior do que a mãe, né? Mas os mensageiros de Deus vão dizer que a vida eterna está aqui, ó, na Bíblia, nas Escrituras, né? Prescutai as Escrituras, vocês pensam que nela tem vida eterna, e é Joanã 5,39, e elas testificam de mim, é a única arma, instrumento, a espada do Espírito, a palavra de Deus, Efésios 6,17, a arma do crente, capaz de derrotar Satanás. Você pode falar em língua, pode fazer curas, pode fazer milagres, pode expulsar demônios, pode profetizar, nada disso, nenhum dom ou dons é capaz de derrotar Satanás. Só o que está escrito, ou seja, a Escritura colocada no seu lugar certo, na hora certa, encaixando como um quebra-cabeça, né? A peça certa encaixando no lugar certo, como lá na tentação do deserto, é a única coisa capaz de derrotar Satanás. Mashiach Yoshua tinha poder de transformar água em vinho, de cuspir, fazer um lodo e untar a região de um cego, né? Um cego dos olhos, quem sabe até criar um globo ocular ali, e ressuscitar mortos, e fazer toda espécie de milagre, mas ele não usa seu poder para derrotar Satanás. Ele derrota com o que está escrito, né? Que o diabo vem, que o diabo também usa a Bíblia, mas fora do lugar, como a serpente, o primeiro pregador, né? O Criador disse a Adão em Bereshit, Gênesis 2, 16, 17, coma livremente de todas as árvores do jardim do Éden, menos da árvore da ciência do bem e do mal, se dela comeres, certamente morrerás. Aí o pregador serpente pegou a palavra de Deus e torceu, deu um sentido contrário, certamente não morrereis, vossos olhos serão abertos. Prova o fruto proibido, que era sexo, né? O adultério de Eva com a serpente. Vocês serão como Deus. Realmente os olhos abriram, mas morreram. A serpente diz, certamente não morrerás. O Criador Jeová diz, certamente morrereis. Veja que a palavra do Criador não volta vazia, ela se cumpre, né? Então William Branham dizia, se você não consegue viver sem ela, né? Sem sua noiva, então case-se, né? Eu já digo diferente de William Branham. Você, homem, tem que ser virgem, e sua noiva, se você tem compromisso com uma mulher, ela tem que ser virgem. Se não for virgem, não te case, né? Se a mulher não for virgem, não te case com ela, viva sem ela. Da mesma maneira, uma moça virgem. Se o homem não for virgem, eu não consigo viver sem ele. Eu amo tanto que eu só vivo se viver com ele. Mas se ele não tiver virgindade, não te case com ele, não te case com ela. E casamento é virgindade, né? Simplesmente casamento é virgindade, né? A lei e os profetas duraram até Ieroboam, mas agora vemos que os apóstolos estão em primeiro lugar, na frente dos navios, dos profetas. Os profetas estão em segundo lugar.
O Velho Testamento era rei, sacerdote e profetas, né? Levitas, sacerdote, reis. Da tribo de Judá, de Davi, vinham os reis, né? E vinham os navios, os profetas. Porém, agora, aqui na Brit Hadashah, são 5. Apóstolos, em primeiro lugar, profetas, em segundo lugar, evangelistas, em terceiro lugar, pastores, em quarto lugar, e mestres, doutores, em quinto lugar, né? É assim que é conduzido a Kehilá, a congregação, né? E Barnabé era apóstolo junto com Shaul, Atos dos Apóstolos 14, Andrônicos e Júnias, os dois eram apóstolos, Romanos 17, antes do apóstolo Shaul em Roma, né? Esses foram os primeiros apóstolos ali em Roma. Mas Deus, o Criador Jeová, único Deus e Pai, Ele sempre enviará mensageiros, né? E eles podem ser apóstolos, podem ser profetas, podem ser evangelistas, podem ser pastores e podem ser doutores, né? Esses 5 ministérios é o que leva a Kehilá, a congregação, à perfeição, para não ser mais levados por todo o vento de doutrina, ou seja, eles ficarão, as congregações, as Kehilá, ficarão sólidas na rocha. Na rocha que é o Mashiach, que é o Mashiach e Yehoshua, é a rocha das eras. Eu não prego Jesus, eu não prego Jesus Cristo, um nome romano grego. Jesus é latim, romano. Cristo é grego. Eu não acredito que a salvação venha de Roma ou da Grécia. Eu acredito que a salvação é conforme Yehoanã, 4º Evangelho, 4:22, vem de Israel, dos hebreus, dos Yehudim. Você fala judeus, né? Foi Mashiach que diz: a salvação vem dos judeus. William Branham usava a palavra grego para falar de vida, zoi, né? Eu já uso a palavra hebraica, rai. A palavra vida no hebraico não é zói. Zói é grego, no hebraico é rai. Todo mundo sabe que a palavra paz no hebraico é shalom. No hebraico é shalom. E amor é aravar. E fé é latim, né? Mas no hebraico é emuná, e emuná quer dizer que você confia no Criador, confia em Jeová. Você caminha confiando em Jeová. Se não confias em Deus, não confia no Criador, é impossível agradar o Criador. Ou seja, não agimos mais por fé, uma palavra latim. Não, agora devemos voltar ao hebraico, hebraizar a coisa, né? Igreja é latim, eclésia é grega, né? Mas Kehilá é o nome correto no hebraico, né? A comunidade. Sobre esta pedra edificarei minha Kehilá. Aí veio os gregos. Devemos confiar na tradução da Bíblia grego? Não, senhor. Não, senhora. Os gregos foram os primeiros a transliterar o nome Yehoshua Mashiach para Jesus Cristo. Não tem nada a ver com Yehoshua. Yehu tem Yod, He, Vav e He. As 4 letras sagradas do tetragrama. É importante o nome Yehoshua, que quer dizer Jeová salva. Invocar esse nome, ser imergido em águas, mergulhado nas águas em nome de Yehoshua, porque esse nome tem Yod, He, Vav e He. Jesus Cristo no grego não tem.
O Papa Damaso, no ano 382, deu a ordem para Jerônimo fazer a Bíblia Vulgata em latim, do grego para o latim. Ele tirou a letra O do nome Jesus e ficou Jesus. E no ano 1524, o Papa Leão X enviou para a Alemanha, 1515, Jean-Georges Tricino, que no ano 1524 mudou a fonética da letra I para o J. De Jesus virou Jesus. Aí agora todo mundo, o mundo inteiro está no paganismo. Mesmo quem prega a mensagem de William Branham, mesmo os seguidores da mensagem de William Branham, mesmo os tabernáculos que pregam a mensagem de William Branham está no paganismo. Qualquer um que prega Jesus não tem diferença nenhuma de quem crê na Trindade, porque a mãe da Trindade é a Igreja Católica Romana, a mãe do cristianismo. Mas a mesma Igreja Católica Romana do Vaticano é a mãe da letra J. É a mãe do nome de Jesus. Como é que você vai escapar, seguidor da mensagem de William Branham? Como que você vai escapar do catolicismo? Como que você vai deixar de ser filha do catolicismo? Pregando Jesus, não vê que o Papa Leão X, o Papa americano de Chicago, Robert Francis Prevost, cancelou o título de corredentora de Maria. Ou seja, está dizendo que Maria não salva a humanidade. Ele diz que quem salva é só Jesus. Então, se você quer pregar Jesus, prega, mas prega consciente que é a marca da besta. Prega consciente que é a marca da besta hoje. Tal como William Branham disse que a Trindade era a marca da besta, eu estou aqui para pregar. E você é profeta para pregar isso? Eu não sou profeta. E o que você é? Nada. Não sou ninguém, não sou nada, só um pregadorzinho. Pregador eu posso dizer que eu sou. Espírito no hebraico é Ruach, Espírito Santo é Ruach HaKodesh, não? Você entende? No grego é pneuma, não? Espírito é pneuma. Glória no hebraico é kavete, não? E se eu te perguntar, estou citando algumas palavras aqui em hebraico, mas Branham citava em grego. William Marion Branham já cita em hebraico. E se eu te perguntar nesta hora, homem, mulher que está escutando essa minha pregação nesta hora, se eu te perguntasse assim, e salvação no hebraico? O que você acha que é salvação no hebraico? Porque salvação no latim é Jesus, Jesus. Salvação no grego é Jesus. E salvação no hebraico? O que você acha que é salvação no hebraico? É Yod, Re, Vav, Re, o tetragrama, Yeho. Yod, Re, Vav, Re, Yehoshua. Yehoshua. Yod, Re, Vav, Re, Yehoshua. Que quer dizer Yehová salva. Pelo menos aqui comigo você vai saber o que significa salvação. Em hebraico, uns vai dizer Yeshua, Yahusha, Yahushua. Tem um monte de nome aqui. Hoje sendo pregado por pregadores. Mas eu te digo, nesta hora, a salvação em hebraico é Yehoshua. O próprio nome Yehoshua. Yeho. Yod, Re, Vav, Re. Yehoshua quer dizer Yehová salva. Yahvé salva. Esse é o significado da palavra salvação. E todo aquele que invocar o nome de Adão. Atos dos Apóstolos 2:21 será salvo. E qual é o nome? Yehoshua HaMashiach. Romanos 10, versículo 9 e 10 diz: se com tua boca confessares que Yehoshua é Adão, e é o único Adão, o Adão dos Adão, Senhor dos senhores, né? Se com tua boca confessares que Yehoshua é Adão, e no seu coração credes que Jeová, Deus único e Pai, o ressuscitou dos mortos, então serás salvo.
O carcereiro perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Crê em Adão e Yehoshua. E serás salvo tu e a tua casa, debaixo do céu. Isso ali era Atos 16:31, Atos 4:12. Kefa disse, lá em Israel, debaixo do céu não há outro nome pelo qual possamos ou devamos ser salvos, a saber, somente o nome de Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. Então hoje eu trago a Emuná. Emuná quer dizer confiar no Criador. Eu convido você a voltar ao hebraico, porque o mundo, a terra está por um fio, por um triz, por um fio, e devemos perguntar nesta hora: o que é que adianta? O que é que é necessário fazer nesta hora? O que é que vai valer a pena nesta hora? O que é que realmente tem significado e importância nesta hora? Qual deve ser o verdadeiro objetivo? Ou, para ser mais claro, o verdadeiro sentido da vida nesta hora? Significado da vida nesta hora. Muitos acham que é ter um carro novo. Mas vai adiantar um carro novo na grande tribulação? Mas pelo menos com um carro, com um tanque cheio de gasolina, você diz: eu entro no carro e viajo. Você vai viajar até a hora que a gasolina acabar. E eu te pergunto: e quando a gasolina acabar do carro, você vai fazer o quê? Eu vou viver no mato. Eu já estou vendo, você diz, eu já estou vendo vídeos sobre vivência, vivencialismo. Já estou aprendendo a viver no mato, a acender fogo no mato, a armazenar comida, a purificar água no mato. Eu vou viver no mato. Não era melhor ser um kadosh? Colocar a vida em ordem e estar pronto? Não é se preparando, é pronto. Como as escrituras dizem que havia 10 virgens, 5 insensatas e 5 sábias prudentes. A Bíblia diz que as prudentes não estavam se preparando, mas estavam prontas. Já tinham se preparado para a chegada do esposo. Embora as escrituras dizem que o esposo, o noivo, atrasou e todas as 10 virgens dormiram. Está em Matitial, capítulo 25, as 10 dormiram. Porém, as virgens sábias prudentes dormiram preparadas. Tinha azeite de reserva para a lâmpada. As insensatas também dormiram, mas dormiram despreparadas. Não tinha quantidade suficiente de azeite para acender a lâmpada. Tanto quando ouve-se o grito, aí vem o esposo sair ao seu encontro, as lâmpadas das virgens insensatas não acenderam. E elas queriam o azeite das virgens sábias, prudentes, mas as prudentes não podiam dar o azeite, sua reserva de azeite, ou ficaria de fora das bodas nupciais, das bodas do cordeiro. E disseram as virgens nécias: vá ao mercado comprar de quem vende. E elas foram. Isso é à meia-noite. Às 0 hora. Acredito que estamos na meia-noite. Dia 24 de dezembro de 2025 vai fazer 60 anos que o William Marrombrana, o mensageiro do entardecer, morreu. Isso aí dá uma geração e meia, né? Uma geração e meia, porque uma geração é 40 anos. E o William Branham disse na pregação, mensagem, o sinal: esse é o entardecer para mim, esse é o entardecer para a minha mensagem. Eu estou morrendo, eu me vou, estou deixando vocês no tempo da tarde. Então ele morre em 65. E como não estaríamos hoje, se o William Branham dizia, faltam 3 minutos para a meia-noite, né? Para 0 hora.
Faltam 3 minutos para 0 hora. E como não estaríamos na 0 hora, na meia-noite hoje? Quando vai fazer 60 anos da morte do mensageiro da tarde? Deva haver uma nova mensagem aqui, uma coisa nova aqui para seguir. 60 anos é muito tempo, gente. Eu disse que quando chegou lá em Nicé, no ano 325, já estava tudo deteriorado, tudo corrompido. Por isso que já era chamado de cristão, de cristianismo, e vai casar com o imperador Constantino. Os líderes lá nem julgou se Constantino era convertido ou não, se aquilo era um projeto político de Constantino, que estava à bancarrota, perdendo o Império Romano, e viu que os cristãos eram milhões, e se ocorresse dele conseguir o apoio dos cristãos, o seu reino seria sustentado lá em Constantinopla, na Turquia. E foi. Nem para ver que era uma jogada política de Constantino. Esqueceram que Mashiach, Yoshua, disse: meu reino não é desse mundo. Ao governador romano Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo. Yohanan 18, né? Os meus iriam pelejar para me livrar dessa prisão aqui, nesta hora, Pilatos. Mas meu reino não é desse mundo. Eu nasci rei. Eu vim ao mundo para ser rei, mas meu reino não era desse mundo. E os cristãos lá no ano 325 já não eram machiânicos, né? Já não eram crentes e rudim, já estava corrompida a coisa. Nem viram jogada política. E Constantino conseguiu fazer uma jogada política porque ele teve um sonho com a cruz. Que é o símbolo. É o símbolo, né? Hoje, né? Paulo não disse que a mensagem da cruz é o poder de Deus? Eu não me envergonho da cruz do Mashiach. A cruz do Mashiach é escândalo para os judeus, para os gregos, para nós é salvação. Veja que Constantino vai usar o símbolo esse da cruz, porque aqui no Brasil eu não preciso usar cruz, nós temos uma cruz sobre os céus do Brasil, uma constelação chamada Cruzeiro do Sul. É o único país da terra que tem uma cruz sobre si, sobre sua terra é o Brasil, a cruz, o Cruzeiro do Sul, mostrando, apontando que do Brasil vem a mensagem da 0 hora, tal como foi profetizado em Shreveport, Louisiana, 25 de novembro de 1960, antes de William Branham assumir a plataforma, o púlpito para pregar sua pregação, conferência com Deus, estava em ordem, né? Ele ainda não tinha assumido a plataforma e o púlpito houve uma língua estranha, uma interpretação de uma língua estranha que virou uma profecia. No final da profecia foi dito que na 0 hora, na hora da meia-noite, no Brasil, isso é por causa do Cruzeiro do Sul, abrirei os ouvidos do meu povo e eles ouvirão sermões do Senhor. Isso vai vibrar e revibrar o país inteiro e a glória de Deus estará aqui, nessa nação, no Brasil, como as águas enchem os mares. Isso é Abacuque 2,14. Toda a terra será repleta do conhecimento de Jeová, como as águas enchem o mar. Abacuque estava falando do Brasil. Portanto, eu posso intitular minha pregação de a mensagem da 0 hora. A mensagem da meia-noite, a mensagem da 0 hora. O mundo está por um triz, por um fio. As pessoas estão presas dentro de religiões, denominações, ismos. Que depois da morte do Mambrana, se uma cidade tem 30 tabernáculos, 10 tabernáculos, 20 tabernáculos, é ismo. Veja aí, Presidente Prudente, São Paulo. Escândalos e tabernáculos, ismos. Veja Goiânia, ismo. Veja o Belém do Pará, acho que deve ter mais de 30 tabernáculos. Ismo. Veja Tucson, Arizona, ismos. Existem as organizações religiosas, o catolicismo é a primeira, não? Existem as denominações protestantes, evangélicas, pentecostais, e hoje na terra existem os ismos,
que é depois da morte de William Branham, que não passa também daquilo que William Branham chamou, que viraria, né? Sua mensagem viraria a religião de segunda mão. Né? Então não adianta estar dentro de um templo, dentro de um tabernáculo, dentro de uma igreja, dentro de uma catedral, de uma nave. Isso aí não vai te salvar, porque o mundo está por um triz. Você não vê? O Paraguai fez um pacto com Donald Trump, com a Casa Branca. Agora o exército americano vai se estacionar ali no Paraguai. Trump tomou o petroleiro venezuelano, fechou os céus da Venezuela. Agora diz que não sai uma gota de petróleo da Venezuela de nenhum navio. Fez um bloqueio naval. Ele diz que o petróleo da Venezuela é dos Estados Unidos. Veja, o Brasil está no meio, gente. Nós estamos no meio. Imagina, o Paraguai com base militar, exército americano, os Estados Unidos querendo tomar a Venezuela. Então, nós aqui no meio, o Brasil, porque agora, nesse momento, o Chile, o candidato que ganhou lá é da extrema-direita. Aí a América do Sul tem seis países dirigidos pela direita, 6 países dirigidos pela esquerda. O Brasil é o maior país. Haverá eleição o ano que vem no Brasil, 2026, e na Colômbia. Ou seja, pode mudar o jogo. Por enquanto é 6 da direita, 6 da esquerda. Assim está a América do Sul. Donald Trump já lançou a Operação Lança do Sul, aqui na América do Sul. Ou seja, como Vladimir Putin tomou a Ucrânia, Trump quer tomar a América do Sul. Como Xi Jinping quer tomar Taiwan. Ou seja, você vê essas 3 cabeças no mundo hoje. Putin na Rússia, Xi Jinping na China e Donald Trump aqui na América do Sul. Depois no final nós vamos ver essas cabeças, qual dessas 3 cabeças vai engolir as outras cabeças. Porque o fim vai ser assim. Ou o Trump engole o Xi Jinping e o Putin, ou o Putin vai engolir o Trump e o Xi Jinping. Ou o Xi Jinping vai engolir o Putin e o Trump. Porque o mundo está se resumindo a essas 3 cabeças. Donald Trump, tambor, truco. Quer dizer, truco, aquele barulho do jogo de baralho. Vladimir Putin, da Rússia, Xi Jinping. Isso aí é uma doutrina, gente. É uma doutrina de geopolítica de nações poderosas. O mundo vai ficar dividido em 3. Mas depois, essas cabeças, uma vai voltar contra a outra para um engolir o outro. É cobra engolindo cobra. E no momento o Brasil está no meio. Mas o Paraguai já fez um pacto com os Estados Unidos. Então de onde virá esse exército americano para dentro do Brasil? Virá do Paraguai, ou virá da Venezuela, ou virá do Paraguai e Venezuela junto. Esse leão atômico, os Estados Unidos da América, para dentro desse país, o Brasil, de onde ele virá? Você está vendo de gota a gota, de minuto a minuto, de centímetro a centímetro, a coisa evoluindo. Para onde vai? Que rumo vai tomar? A situação aqui na América do Sul é isso mesmo, é invasão. Simplesmente é invasão. A invasão vai começar, né? Porque o mundo está por um fio. Eu já disse que eu não vejo chance de se repetir o que aconteceu em 1962 com John F. Kennedy dos Estados Unidos e Nikita Khrushchev da União Soviética, né? A crise dos mísseis cubanos. Khrushchev recuou, né? Eu não sei se Xi Jinping vai recuar, se Putin vai recuar e se Donald Trump vai recuar, mas uma coisa eu posso dizer, a besta vai aparecer, gente. E ela não vem dos Estados Unidos, ela não vem da Rússia, que é Euroásia, né? A Rússia está nos 2 continentes, e ela também não vem da China. A China é os reis do Oriente, que quando vê as águas do rio Eufrates se secar, China, Coreia, né?
Vão cruzar o rio Eufrates rumo ao vale do Megido, de Jeziel, ao vale de Josafá, ao vale do Armagedon. Na sexta taça do Apocalipse, capítulo 16. A China, Japão, as Coreias, a Indonésia, isso aí tudo são reis do Oriente. Mas a besta mesmo, de acordo com Daniel, capítulo 8, versículo 9, é um assírio. Um assírio que vem do norte de Israel, ou do Líbano, ou de Damasco, na Síria, ou de Ankara, Istambul, não? Ou Pérgamo, não? Pérgamo, né? Onde está o trono de Satanás, tudo isso aí na Turquia, não? Ou virá do Líbano, norte de Israel, ou da Síria, norte de Israel, ou da Turquia, não? E ele, a besta, nesse cavalo verdoso, Apocalipse 6, 8, esverdeado, Apocalipse 6, 8, no quarto cavalo, a Bíblia diz que o rei do sul lutará contra ele, Daniel 11, 40, e ele vai derrotar o rei do sul. A Bíblia diz que o rei do norte lutará contra a besta, contra ele, e ele vai derrotar o rei do norte. O rei do norte é a Rússia. A Bíblia diz que ele vai tomar o Egito, as terras do Oriente Médio, por causa do gás, do petróleo. A Bíblia diz que ele vai tomar até mesmo a terra gloriosa, formosa de Israel. Os rumores do norte e do Oriente, China, não? O amedrontarão, e ele instalará as tendas do seu palácio entre o mar grande Mediterrâneo e a montanha do santo esplendor, o monte Sião, o monte Moriá, onde deve ser construído o Beit Hamikdash, o terceiro templo, onde Paulo diz que o filho da perdição, o perverso, se sentará no templo de Deus e vai requerer adoração, ou quem recusar adorá-lo vai morrer. Mas ele vai ser um califa, ele vai estabelecer um califado. Ele vem do Islã, da religião do Corão ao Corão, do mundo muçulmano. Vai ser um islamita, não? É o que a Bíblia diz, a mesma cor do cavalo é a mesma cor da capa do Alcorão de Muhammad, de Maomé. Está tudo sendo desenhado. É que essa besta, ela só aparece nos últimos 42 meses, 3 anos e meio. Quando se rompeu o pacto, né? Que Israel, Gaza, o mundo árabe, possivelmente já foi até feito esse pacto, né? No Egito. 20 países, né? Possivelmente já estamos na contagem dos 7 anos de Daniel 9, 27. Mas lembra-te, ele, o perverso, filho da perdição, o iníquo, Satanás em pessoa, encarnado em um homem, um assírio, um muçulmano, um islamita, ele só aparece nos últimos 42 meses. Antes disso, ele pode estar aqui, mas ele vai agir através de Donald Trump, não? Ele vai agir através de Leão XIV, o Papa de Roma. Ele vai agir através de padres, pastores, bispos, rabinos. Ele vai agir através de judaísmo, islamismo e cristianismo. Isso aí tudo é fantoche. É fantoche na mão dele, não? Mas a cara mesmo, a face, ele só vai mostrar nos últimos 3 anos e meio. Presta atenção, porque já estamos na 0 hora. A pregação da meia-noite está aqui. É muito provável que o mensageiro da meia-noite esteja aqui. Ou é você, André Luiz Nunes? Eu digo, eu não sou nada, não me vejo como profeta. Eu não sou profeta. Se quiser saber, eu só sou um pregador. Mas que pregação é essa?
Que mensagem é essa da 0 hora? Que pregação é essa da 0 hora? Que deve estar aqui antes da manifestação da besta, antes do arrebatamento. Que deve estar aqui mesmo quando o pacto de Daniel 9:27 foi estabelecido, porque os primeiros 3 anos e meio, a grande tribulação não é 7 anos. A grande tribulação é 3 anos e meio. Tem 3 anos e meio de pacto de paz, de segurança, acordo de paz, acordos de segurança, acordos que serão rompidos, quebrados até o grande acordo. Que ele fará com muitos também vai ser quebrado. Fará acordos e acordos serão quebrados. E de repente chegará o momento que o grande acordo também será quebrado, diz a Bíblia. E aí a besta dará a sua cara, mostrará a sua face. Mas deve haver uma pregação aqui da 0 hora. Deve haver um mensageiro da 0 hora, da meia-noite, trazendo a palavra original. Mas você diz, William Branham pregou tudo. Tudo o quê? O irmão Branham pregou melhor do entendimento dele, do conhecimento dele. E a mensagem de William Branham não está nem alinhada com a pregação do apóstolo Shaul. Ou seja, Shaul nunca deu divórcio. Shaul disse em 1 Coríntios 7, versículo 10, se a mulher se separar do seu marido, não te case uma segunda vez, mas reconcilia-te com o teu marido. E o marido não repudia a mulher. Onde tem divórcio aí? William Branham deu divórcio, pregou o casamento de divórcio, deu divórcio. Mas 60 anos depois de William Branham, aqui está a pregação da palavra original, que diz que em Romanos capítulo 7, versículo 2, se a mulher tem marido vivo, e ela larga o seu marido e vai viver com outro homem, tendo marido vivo, essa mulher deve ser chamada de adúltera. Oh, mas aqui na minha igreja ela é chamada de apóstola, de bispa, de pastora, de missionária, de diaconisa. Aqui na minha igreja o divórcio corre frouxo, a torto e a direita. Isso aí não é a palavra original. Não vê que a pregação de William Branham foi o melhor do entendimento dele, mas não era a palavra original. Oh, mas Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 e 10, que a mulher deve lavar os pés do varão. Os varões, dos homens, né? Pode ler aí na Bíblia. Hein? Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, só que foi mulher de um único marido. Se praticou boas obras, se criou bem seus filhos, se lavou os pés dos kadosh, dos santos, dos irmãos, dos homens. Como Abigail se predispôs para lavar os pés dos varões lá, os valentes do rei Davi, né? Abigail. Assim também no Novo Testamento, o lava-pés não é depois do pão e do vinho, como William Branham colocou as mulheres para lavar os pés depois da ceia, pão e vinho, está errado. Paulo nunca colocou o lava-pés para as mulheres fazer depois do pão e do vinho, depois do cálice. Não, é na hospitalidade. Eu estou dizendo que é a pregação da 0 hora, a mensagem da 0 hora, ou seja, quando o mensageiro da meia-noite vier, ele vai pregar diferente de William Branham, mas não diferente do apóstolo Paulo, do Achalia Shaul, do apóstolo Shaul. O batismo não será em nome do Pai, Filho e Espírito Santo da Trindade, também não será em nome do Senhor Jesus Cristo, porque isso aí é Roma. Aí é todos os caminhos levando a Roma, toda a teologia levando a Roma, toda a filosofia levando a Roma, todos os credos levando a Roma, todos os dogmas levando a Roma. Não, a mensagem da 0 hora, o mensageiro da meia-noite, ele vai trazer de volta a palavra original. O batismo será a imersão, o mergulho nas águas será em nome de Yehoshua Mashiach. Adon Yehoshua
Mashiach. Yehoshua por quê? Porque Yehô tem Yod, He, Vav, He, YHWH. Yehoshua quer dizer Yehová salva. Yehová, o único Deus, Criador e Pai, salva através do seu Filho. A mensagem da Zero Hora fará isso, vai mudar tudo. Vai mudar o lava-pés, vai mudar o batismo. A mensagem da Zero Hora é as Escrituras, do jeitinho que as Escrituras diz. E a Bíblia quer dizer o que ela quer dizer, desse jeito que tem que ser feito. Mas o irmão Branham falou diferente. Pouco importa o que o irmão Branham falou, as fitas de William Branham diz. O que vale é o que a Bíblia diz, é o que está escrito, é o que a Bíblia quer dizer. É o que está escrito, é que é vida eterna. Não há vida eterna nas fitas, nas pregações de William Branham. Mas a vida eterna está nas Escrituras Sagradas. Em voltar ao nome que nunca deveria ter sido modificado, transliterado, ao nome em hebraico. A palavra original está aqui. O ósculo, o beijo santo, não? Beijo kadosh. A mulher usando o véu. Mas o irmão Branham diz que se a mulher cortar o cabelo, o marido seria um marica se não levar a mulher no cartório e der carta de divórcio. Eu sei, irmão Branham falou isso, mas está errado. Cortar o cabelo não é motivo de divórcio. Aliás, nem carta de divórcio existe nas 14 cartas de Paulo. Mesmo Yehoshua Mashiach não deu divórcio. A não ser se a mulher diz ser virgem e mente. E aí, nas núpcias lá, o homem descobre que ela não era virgem, só por esse motivo. Aí ele pode mandar ela embora e casar com outra. Eu usei por prostituição, fornicação antes do casamento. Mas se a mulher casou virgem e o homem casou virgem, isso aí até que a morte separe. Leia Marcos, capítulo 10, versículo 11 para o homem. Se o marido mandar a mulher embora e casar com outra mulher, ele comete adultério contra a primeira mulher. O 12 diz assim: se a mulher mandar o marido embora e casar com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. Não tem divórcio, gente. Para a mulher que casou virgem e para o homem que casou virgem. Esse casamento vai até que a morte separe. E se adulterar? A Bíblia diz que os adúlteros não entram no reino de Deus, não entram na cidade santa. Vai adulterar? Mas Davi foi perdoado, cometeu um adultério e assassinato, homicídio. Adulterou contra Betsebe e provocou o homicídio do marido dela, Urias, né? Você não é Davi, não. Davi escreveu: bem-aventurado o homem a qual Deus não imputa pecado. Você não é Davi, você não é o rei Davi, que derrotou um leão, derrotou um urso e derrotou o gigante Golias. Põe isso na sua cabeça, homem, mulher. Não vá cometer adultério, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os fornicários não herdarão o reino de Deus, não entrarão na cidade santa. Você não é o rei Davi, tira isso da sua cabeça. Porque tem muitos pastores que dizem: eu sou o anjo da igreja, eu posso adulterar e casar de novo. Se minha mulher adultera, eu posso casar de novo. As escrituras são infalíveis, passarão céus e terra, minhas palavras, disse Yehoshua Mashiach, não passarão. Matitial 24:35. Minhas palavras não passarão. Não vá brincar com a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus a sério. Você não é o rei Davi, não. Não vá brincar com a palavra de Deus. A palavra está aqui hoje, sendo pregada tal como ela é, porque é a 0 hora. É a hora da meia-noite. E isso vem do Brasil. Não vem dos Estados Unidos da América do Norte. Não vem nem da África Negra. Igual o Cacu Felipe veio pregando, dizendo que ele é Mateus 25:6, o clamor da meia-noite. Que o Cacu, então, seja o clamor da meia-noite, porque clamor é guerra. Clamor é guerra.
Eu não vim para trazer guerra, eu prego o grito da meia-noite. O grito da meia-noite não é clamor da meia-noite. O grito da meia-noite é um despertar. Desperta, tu que dorme entre os mortos, que o Mashiach vai te iluminar. Também os negros já tiveram um profeta, um mensageiro. William Seymour, né? Na Rua Azusa. Deus não se esqueceu dos negros. Antes de William Branham, o mensageiro da tarde, houve um mensageiro para a Rua Azusa. Para não é para o dia de Pentecostes, para os pentecostais que falam a língua estranha. Né? Inclusive está errado. Paulo falou em 1 Coríntios 11, 27, se alguém fala em língua numa reunião, faça isso por 2, quando no muito 3, e haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Ou seja, William Seymour, na Rua Azusa, em Los Angeles, ele foi mensageiro para os dons. Ele trouxe os dons, são 9 dons espirituais. Ali não era a palavra original. Nem William Branham foi a palavra original. Mesmo abrindo 7 selos. Mas o irmão Branham fala que o 4º selo estava fechado. Não era para a sua geração. Seria aberto. E quando o 4º selo for aberto, quase ninguém vai acreditar. Também William Branham cortou da referência 261 ao 374 no hotel no dia 25 de março de 1963, segunda-feira, que no domingo ele tinha pregado o 7º selo em fita, pediu para os irmãos James Maguri e Fred Sortman, corta. Da referência 261 ao 374, gravou 15 minutos e diz, adiciona. Eu não quero que essa parte cortada saia na fita. Agorinha, eu estava lendo, agorinha mesmo, algo sobre a espada do rei, né? Eu notei que estava na referência 287 do 7º selo. Eu nem abri no aplicativo que tem as mensagens de irmão Branham. Eu disse, eu não vou abrir porque o irmão Branham disse que essa parte não é para estar na fita, né? Então, quando eu vejo que algo está entre 261 e 374 do 7º selo, eu nem faço questão de abrir e de ler, porque o William Branham diz, corta, Fred Sortman e James Maguri, e eu não quero que isso saia na mensagem. E ele grava 15 minutos e manda substituir. Quando eu estava lá no Cacu, eu mostrei isso pro Cacu. Cacu mandou eu sair da mensagem dele e disse, você está mexendo no fundamento do meu ministério. Que o Cacu está baseado nisso aí, nessa parte que o William Branham mandou cortar. Hoje, Cacu Felipe, é a mamba africana, é areia movediça. Ele cumpre a visão da mensagem paradoxo de William Branham de 1961. A mamba africana, e vai ver lá na mensagem. Paradoxo. Irmão Branham fala que ele vê aqueles irmãos, ele diz, eu não os conheço. E entre aqueles irmãos, o irmão Branham diz assim, era meu amigo. Além do irmão Branham nem conhecer os irmãos, ainda o irmão Branham disse, tem um ali que é meu amigo. Ora, o William Branham disse que o galardão de profeta é ser amigo do profeta. Então, um amigo de William Branham virá depois da mamba africana, ou no tempo da mamba africana. Sim, tudo vem aí entre 4º selo e 7º selo. A qual o Branham diz, o 4º selo está fechado, mas não é para o nosso tempo. A nossa geração, quando ele for aberto, quase ninguém vai acreditar. O 7º selo, William Branham diz, está fechado ao público, mas ele vai ser aberto próximo à vinda do Senhor. Então, o que terá lá? William Branham diz, terá lá o restante da revelação que está faltando. Que restante é esse? 7 trovões. É o que estava faltando. E onde estavam esses 7 trovões? Dentro dos 7 selos que o irmão Branham pregou em 63. Só que devia ser extraído. E eu não extraí. Eu não preguei 7 dias, um trovão, no primeiro dia, extraído do 1º selo, do 5º dia, do 5º selo, do 6º dia. E quando chegou no 7º selo, na hora de extrair o 7º trovão da fita, 7º selo de William Branham, eu saltei, pulei, do 261 ao 374, porque o irmão Branham disse que não era para estar na mensagem. Então eu obedeci, simplesmente eu obedeci o mensageiro da 0 hora,
da meia-noite obedecerá ao que William Branham mandou fazer na fita do 7º selo, com as referências do 261 ao 374. Corta, James Maguri, Fred Sotman, eu não quero que isso saia na mensagem. Billy Paul Branham não obedeceu. Joseph Branham, os filhos de William Branham, não obedeceram. A Associação Evangelística William Branham não obedeceu, mas a mensagem da 0 hora vai obedecer. Vai fazer do jeitinho que o profeta William Branham mandou fazer. Estamos na 0 hora, gente. Estamos aqui na 0 hora, não pode haver dúvida. E depois da 0 hora, o que vem? O que vem é Eliau para os 144 mil. É ele que vai converter o coração dos filhos. Os 144 mil aos pais. Aos 12 apóstolos. Porque os 12 apóstolos praticavam circuncisão, dízimo, a Torá. Praticava os 613 mandamentos da Torá. Você não vê Kefa e Yehoá, não. Você fala Pedro e João indo orar lá no templo, no Beit HaMikdash, na hora 9ª. Veja, eles praticavam a Torá. Paulo disse, eu fiquei com o evangelho da incircuncisão para os gentios. O jambuzeiro bravo, a oliveira silvestre. Kefa, que você chama de Pedro, ficou com o evangelho para os da circuncisão. Portanto, o Elião que vem, o Elias que vem, não é o William Branham nem eu. Ele vem para os 144 mil, esse aí de Malaquias. Então o William Branham errou? Errou. E mais, minha Bíblia tem 7 livros. Que o irmão Branham não deu valor, mas eu dou valor. Macabeus 1 e 2, você não viu em Sydney, na Austrália, na festa do Hanukkah? No primeiro dia do Hanukkah, é 8 dias de festa. O menorá, o candelabro, tem 8 lâmpadas, né? Porque lá no tempo dos Macabeus, e essa Bíblia tem Macabeus. Faltou, não tinha óleo para acender a menorá, o candelabro. Só tinha óleo para um dia. E o azeite lá deu para 8 dias. O azeite que só dava para um dia, deu para 8 dias. E na Austrália, eles fizeram o primeiro dia lá da festa do Hanukkah e 2 terroristas matou, acho que mais de 16 pessoas, né? Porque judeus e budistas não comemoram Natal. Natal é paganismo. O irmão Branham comemorava Natal. Eu não comemoro. Eu nasci no dia 25 de dezembro. Eu não comemoro nem aniversário. Se você quiser saber, os aniversários da Bíblia aí, que a Bíblia fala, é do faraó e do rei Herodes. O presente de aniversário, no aniversário do rei Herodes, veio a cabeça do profeta Yehoanã. Eu não comemoro Natal, eu não comemoro aniversário. Isso tudo é mundanismo, paganismo. Mas o irmão Branham fazia. Eu não estou vivendo no tempo de William Branham. E nem o Hanukkah, a festa da dedicação, 8 dias. Você não comemora? Também não. E Paulo falou lá que ninguém vos julgue por festa, sábado, lua nova, comida, bebida, são sombras. São sombras, não? O Mashiach que é importante. É muita confusão hoje, gente. O mundo está por um fio, um triz. O fim está vindo velozmente. Vai chegar velozmente. Matitial 25 diz que o esposo, o noivo, iria atrasar. Já estamos em 2025. A hora está vindo. A palavra original está aqui. Simplesmente está aqui nesta hora. A Mambrena falou. Eu estou terminando. Né? Deus envia um mensageiro ao 6º selo, referência 200. Quando ele prega, é uma trombeta que soa. Né? E aí vem uma guerra. E quando ele prega, um selo é aberto e causa um distúrbio religioso. Então o mensageiro aparece, prega a mensagem da hora. Quando acaba, ele morre. Quando ele morre, William Branham disse: seu grupo é selado e guardado. Ou seja, aqueles vivos que viveram na hora, no dia daquele mensageiro, são selados e guardados, são salvos. Depois uma praga cai, né? Nós vimos aí uma praga que caiu, o Covid, no mundo todo, né? E aí o que vem depois, né? Depois vem outro mensageiro, mas eu vejo que agora é o fim.
da dispensação gentílica. Depois disso aqui que eu estou pregando, é a vez de Israel, é a vez dos 144 mil. Porém, nesta hora em que nós estamos vivendo, a palavra original deve voltar. Os pontos da palavra original devem voltar nesta hora, porque é a palavra original, é a fé bíblica na palavra original que trará a fé de arrebatamento, que trará o rapto. Olha aqui o Criador e Jeová, único Deus e Pai. É Jeová, o Criador, e o seu filho Yehoshua Mashiach, único Salvador e mediador. Abençoe esta palavra nesta hora. Amém.